E aí, pessoal, vamos já iniciar aqui esse nosso bate-papo. Eu queria que alguém confirmasse se está me escutando aí no chat mesmo. Boa tarde a todos. Meu nome é Welto Godinho, eu sou profissional de educação física, faço doutorado em fisiologia, sou mestre, né, em fisiologia. E hoje a gente está com um convidado super especial. Já avisei para ele que a gente está entrando. Vamos só aguardar um pouquinho, certo? Hoje o assunto é bem bacana também. Vamos falar sobre emagrecimento. Aí tem várias perspectivas, né, para gente falar. Nosso convidado acabou de entrar. Se está dando certo. Tá aguardando aqui a entrada do Jonato. Pontual igual um relógio, viu, pessoal? Tem que já começa ensinando a gente. Fala, meu amigo, como é que tá? Fala, grande Jonato. Tudo Eu estava bem? falando pro pessoal, Jonato, que você já começa ensinando a gente, sendo muito pontual. Eu De sempre 12 horas fico em de ponto. olho. Sempre fico de olho no horário. Vários convites, né? Também obrigado por ter aceitado esse nosso convite para esse bate-papo. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do Jonato e depois vou deixar ele discorrer sobre esse assunto. Imagino que tenha muitas dúvidas acerca desse tema, é um tema bem complexo. O professor Jonato é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, né? É uma coincidência comigo, Jonato, eu sou da estadual aqui do Ceará, onde você esteve naquele momento. O professor Jonato é mestre em Educação Física, doutor em Ciências Fisiológicas, tem pós-doutorado, é um dos maiores pesquisadores sobre treinamento de força, emagrecimento, várias áreas relacionadas à fisiologia e treinamento, é bolsista de produtividade e o professor Jonato é bodybuilder. Não sei Pois se é. atualmente ainda está fazendo preparação ou se só viveu aquele momento. Fiquei muito satisfeito vendo as postagens, né? E, Jonato, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se quiser dar uma palavrinha inicial antes da gente começar a falar sobre esse tema, pode ficar à vontade. Bom, meu amigo, muito obrigado. Agradeço você e o pessoal do CREF pelo convite. É fundamental nesse momento a gente compartilhar com os irmãos conhecimento para que ele possa encher os corações, acalentar os problemas e a gente tenha mais sanidade nessas condições todas que a gente está vivendo ultimamente, né? Então, em relação à pesquisa, eu estou aqui na Católica de Brasília há 10 anos, né? E temos aqui o programa de mestrado e doutorado em Educação Física e em Gerontologia. Em relação ao fisiculturismo, que é um segundo doutorado, que é um doutorado prático que eu fiz, eu competi 3 vezes e pretendo competir de novo, né? Na verdade, eu fiz o Mister Santos e eu fiz mais um brasiliense aqui. A única coisa que me complica um pouco são as viagens, o aeroporto, o avião. A gente fica muito inchado, né? Perde a forma física. De 2, 3 dias num hotel já atrapalha, por mais que você leve as marmitas e tal. Para você ter uma ideia, nas últimas competições, as pessoas que me contratavam para fazer o curso, inclusive o Prodami aí de Fortaleza, ele já deixava todas as marmitas no hotel. Então é até engraçado, os caras falam, professor, a gente pode levar você para jantar ou você está de preparação? Então a felicidade deles é quando eu não estava de preparação, que daí eu saía, comia, né? Porque no momento eu estou passando por uma situação aqui de construção da minha casa e a gente colocou como meta, eu e minha esposa, que a gente não ia competir em dieta restritiva no meio disso. Então a gente preferiu, para esse momento, fazer um off tranquilo, nada exagerado. Só que a gente segue a vida, né, cara? Nós temos uma vida de treinamento todo dia.
a maior parte das refeições são pesadas, mas a gente come sim, a gente gosta de ter uma vida normal, a gente tem essa visão de mundo. Mas o fisiculturismo é uma paixão, ela não sai da gente, né? Quem gosta do fisiculturismo, você que escreveu um livro sobre a história do fisiculturismo aí do estado, né? Vocês têm aí um templo aí em Fortaleza, um cara como Páscoa, é fantástico, né? Então é isso, né? Então eu mantenho minhas atividades como treinador, que para mim é bom porque é uma oxigenação, não ficar só enfiado no laboratório, não ficar só escrevendo artigo. Para mim é muito, eu sinto uma importância muito grande em participar da preparação dos atletas, né? E também de vivenciar, porque eu não seria talvez o treinador que eu sou se eu não tivesse vivenciado algumas vezes as competições, né? Eu acredito que quando você vai passar para o atleta o dia do palco, as poses, o que ele vai enfrentar, se você não enfrentou, é difícil você saber explicar para o atleta. É difícil mesmo. Então, eu acho que isso faz muita diferença na minha vida. Tá travando ou tá Perfeito. funcionando bem? Não, para mim tá normal. Eu acho que às vezes a internet de algumas pessoas pode estar com algum Tá, problema. tranquilo. Eu vou começar para falar desse negócio da obesidade, do emagrecimento. Primeiro, assim, o assunto emagrecimento ele pode derivar para várias vertentes. Pode derivar para uma preparação estética de um atleta, pode derivar para um emagrecimento de uma pessoa que nem é obesa, que quer secar, e pode derivar para as doenças, que talvez estejam no cerne da questão, ou seja, a parte do emagrecimento voltada para o controle de doenças metabólicas, talvez seja a parte que a maior parte dos profissionais de educação física deva dar atenção. Então, a gente pode na live falar de uma coisa ou de outra, mas como é pouco tempo, eu acho que eu vou focar um pouco mais na questão da obesidade, nos aspectos de Perfeito. saúde. E eu quero trazer para a galera um gráfico, né, de um estudo publicado na Lancet, que preocupa muito, né, a relação que a gente tem com os índices de prática de atividade física no mundo e no Brasil. Então, esse estudo da Lancet aqui, ele avaliou mais de 19 milhões de pessoas no mundo todo. É um estudo muito, muito completo, né? A Lancet é uma das maiores revistas nessa área epidemiológica. E aí eles mostraram aqui, se a gente vê o Brasil em vermelhinho, né? A gente vai olhar aqui que para homens, o Brasil está com um grau de 40 a 49% do total dos homens brasileiros como insuficientemente ativos. Insuficientemente ativos é um termo bonitinho para sedentário. E quando a gente passa para o gráfico das mulheres, a coisa piora um pouquinho. Você pode ver que está mais escuro o Brasil. Ó. Mais E escuro. aí, isso, a gente mostra que com essa coloração, nós estamos, as mulheres, então, com mais. Né? Então, basicamente, significa o quê? Qual que é a problemática que eu vejo aqui? Tem um monte de gente aqui na live perguntando se o CREF vai acabar, se as academias já estão abertas. Pessoal, comece melhorando a sua preocupação. Você quer se preocupar com a profissão? Comece melhorando a visão que você tem da educação física. Enquanto você está preocupado se as academias vão abrir ou não, tem um percentual enorme da população brasileira e do mundo que não está fazendo nenhum tipo de atividade física. Então eu entendo a preocupação de todos, a preocupação é geral, todos nós, colegas. Minha esposa perdeu o emprego, foi demitida. Então é uma preocupação de todo mundo, gente. Mas vamos concentrar no que é o assunto aqui da live, para que vocês possam, talvez, utilizar isso para melhorar a profissão de vocês. Com certeza. Perfeito, Jonathan. Se a gente tem aí esses níveis de sedentarismo, vamos pensar, quantas pessoas efetivamente treinam regularmente? É assustador. Se você for pegar o número de pessoas que treinam regularmente, e aí nós vamos incluir nessa conversa ciclismo, corrida ao ar livre, a gente vai chegar a um número que não chega a 10%. Então, é uma coisa terrível. Eu estou vendo aqui as pessoas degladiando em rede social, brigando em academia por aluno, de um percentual da população que significa nem 10%. Dados assustadores. O Brasil é o segundo país do mundo em número de academias. Só fica atrás dos Estados Unidos. E para piorar, se a gente fosse fazer uma proporção entre o número de academias e tamanho da população, provavelmente o Brasil estaria igual ou acima dos Estados Unidos.
Quando você vai para a Europa, você assusta. Você tem que andar quilômetros e quilômetros para achar uma Para academia achar lá uma toda academia. estourada, Isso. né? E uma academia horrível. E isso eu estou falando em cidade grande, não estou nem falando de interior, não. Então, o Brasil é um país muito favorecido pela distribuição de academias. Tem muita academia, cada esquina tem uma, e o preço hoje não é mais um problema. Para piorar um pouco esses números, a gente tem que entender que parte desses números vem de matriculados em academia. Sendo que vocês sabem que matriculado não significa estar treinando regularmente, que é um outro Perfeito. problema. Talvez os números sejam muito piores. Eu estava conversando com o professor Denis, ele gosta muito dessa questão da aderência ao exercício, do coaching voltado para emagrecimento, e ele acha, na opinião dele, que provavelmente se a gente fosse ver esses números mesmo, fazer uma avaliação corpo a corpo mesmo da população, provavelmente chegaria perto de 70% da população praticamente sedentária, né? Então, bom, aí talvez esteja uma explicação do porquê que a gente teve um incremento dos índices de obesidade infantil, né, que aumentaram bastante. Na nossa época, a gente praticava atividade na rua, brincava, estourava a sola do pé todo dia, e hoje em dia é mais difícil. Eu vou dar o exemplo do meu condomínio aqui. Aqui tem quadra, tudo, as crianças até se encontram, brincam, mas assim, o percentual de atividade física nessa população diminuiu muito. E um dos problemas que ficam agravados é que quando a gente está na infância e adolescência, a gente sofre um processo de hiperplasia do tecido adiposo. Então, quando você se alimenta mal e tem uma atividade insuficiente na infância e na adolescência, você não vai só aumentar o tamanho das células, você vai aumentar o número de células. Então, a célula adiposa pode aumentar de tamanho, que seria hipertrofia, mas ela também pode aumentar a contagem, o número. E aí, cada uma dessas aqui de baixo pode ficar do tamanho dessa aqui de cima. Então, retomando de maneira bem didática, né? A hipertrofia seria apenas aumentar o tamanho dessa célula, encher ela com triglicerídeos, e na figura de baixo a gente teria um quadro ainda pior, que seria aumentar o número de células, e cada uma pode inclusive Uma ficar no hiperplasia. tamanho. Qual que é o problema nessa situação? Existem dados que mostram que crianças e adolescentes que ficaram obesos, 50% deles ou mais viram adultos obesos. Quando você é adulto, se você comeu muito mal quando era adolescente, a minha avó, por exemplo, colocava açúcar na minha mamadeira para eu mamar mais, né? Você multiplicou as células adiposas. Quando você faz um programa de emagrecimento, você só diminui o tamanho delas. Você não diminui o número, você diminui só o tamanho. Então, se você já tem, é uma pessoa que já tem mais células adiposas, provavelmente você é um cara que sempre vai brigar para perder peso. Não é um cara que vai ser fácil. Interessante, né, Jonato? Como o nosso corpo evoluiu. É uma célula que, mesmo após alguns períodos onde as outras células não têm mais essa capacidade de aumentar em quantidade, só em trofia, né, só em tamanho, ela continua tendo essa possibilidade, mas o inverso não acontece, né? Aquele estudo clássico, acho que é de 1971, Stoleman, anotei aqui, Stoleman, já mostrava isso, que a pessoa emagrecia, mas a quantidade de células adiposas continuava a mesma. É Perfeito. interessante, o jeito, talvez pelas condições em que nossos antepassados viveram, né, o jeito que o nosso corpo evoluiu para o tipo de adaptação que esse tecido tem. Sobrevivência. Porque se você ia ficar muitas horas Sobrevivência. sem se alimentar, não tinha razão de você multiplicar célula muscular. Ia dificultar a tua sobrevivência. Era melhor multiplicar células adiposas para criar mais regiões de estocagem, porque você demorava muito a ter acesso às refeições. Na verdade, isso não era algo negativo, era algo de proteção da vida, sobrevivência. Sobrevivemos disso, né? Pois é. A gente herdou isso do Neandertal, dos nossos antepassados. Inclusive, tem uma outra questão, Wellington, interessante, que é a questão da hipertensão. Tem muito índice de hipertensão também na nossa população, porque o Neandertal se especializou em reter água no corpo. Já queria ficar também várias horas sem ter acesso à água. Então, ele se especializou em reter mais do que eliminar a água. E aí, na situação atual, isso cria uma condição desfavorável, porque o sujeito está toda hora tomando líquido, Coca-Cola, grandes quantidades de sal, e aí acumula muito mais, retém muito mais, pressão alta.
Tanto é que um dos medicamentos utilizados para alguns quadros de hipertensão é o diurético, né? Junto com o inibidor Direto. de ECA, né? Então, que é muito comum. Outro detalhe importante para os professores de educação física relevarem quando estiverem trabalhando com pessoas obesas é o shift, né? A mudança de funcionamento no sistema nervoso central. Então, aqui eu trago para vocês um estudo bem interessante. Eles fizeram uma ressonância magnética do cérebro de obesos versus magros. E ali naquela área que vocês estão vendo ali, meio laranja com vermelho, aquela área é a área do prazer no cérebro, chama núcleo accumbens. Bom, olha só que louco. O magro comeu um sanduíche e, olha lá, sinalizou bastante para a área do prazer, que é o normal, né? Quem gosta de um hambúrguer artesanal, naquele dia que você está comendo aquele hambúrguer, muitas coisas prazerosas acontecem no seu cérebro. É bom pra caramba, né? E aí, quando você olha o obeso, para atingir o mesmo grau, ou pelo menos próximo de ativação da área do prazer, ele teve que comer 3. E aí a gente entra numa discussão bem interessante, que é, antigamente as pessoas pensavam que a obesidade estava principalmente sendo gerada pela fome. Mas, na verdade, nessa condição ali, você já saciou. Porém, você não interrompe, você continua comendo para chegar no nível do prazer. E essa é uma coisa muito específica do obeso. Para quem não sabe isso ainda, acho que essa live pode te ajudar muito. Obesidade é uma doença em que a pessoa é viciada em comida, como é parecido uma pessoa que é viciada em cocaína. Porque, na verdade, a via dopaminérgica é a mesma. Essa via ali de acionamento do núcleo accumbens tem a ver com a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, na realidade, o sujeito come compulsivamente, não é porque ele é safado, não é porque ele é maldoso, não é só porque ele está morrendo de fome, mas porque ele precisa do prazer. E aí a gente tem um contrassenso. O que não dá prazer? Fazer exercício. E o que dá prazer? Comer. Para fazer um link e a gente fechar essa parte bem simplória do que é a obesidade, eu vou citar um outro artigo assim tão interessante quanto, que é esse aqui, que é eles tratam o nome do artigo de uma maneira bem interessante, né? O caso misterioso de saúde pública que explica o porquê que os obesos eles evitam ao extremo o exercício físico, sendo que deveriam aderir a um programa de exercício, né? Basicamente, quando uma pessoa obesa faz exercício, o que ela sente? Dor muscular exagerada durante o exercício e depois, falta de ar, percepção subjetiva de esforço muito mais exagerada do que de uma pessoa que não é obesa, resposta afetiva extremamente negativa em relação ao exercício, bullying e também violação das expectativas em relação à perda de peso, pensamentos disfuncionais e atitudes, e também preocupações pessoais. Então, o que acontece? Você pega um sujeito que nunca se exercitou, ele é obeso. Você é professor, trabalha o dia inteiro com academia. Você adora academia, você gosta de treinar, está acostumado com isso. Esse cara, você não entende a vida dele porque você não sabe que quando ele faz uma série, é como se você tivesse feito 20 séries. Para ele, uma série é 20 séries. E o professor de educação física tem dificuldade de entender que não é só preguiça. Realmente é muito desconfortável. Então, se você vê uma pessoa que você não gosta, normalmente a gente fala assim, pô, cara, nem quero ir lá, aquela pessoa vai estar lá, totalmente desprazeroso encontrar aquela pessoa. Bom, se você sabe o que é isso, então você entende o comportamento do obeso. Porque para ele fazer exercício é totalmente desprazeroso. O que fica registrado na mente de um obeso? Exercício dói, as pessoas ficam olhando para mim e eu não emagreço. Então, quando eu como, a sensação de prazer é extrema. Grande desequilíbrio. Então, a gente não consegue ter um sistema nervoso equilibrado para levar a pessoa para fazer atividade física. Então, a pergunta do porquê que o obeso não emagrece é uma pergunta que dá uma aula de uns 10 dias para explicar. Não é algo tão simplista como muitos profissionais eu vejo que pensam assim, não, esse cara é obeso porque ele é safado, porque ele é preguiçoso, porque ele não gosta de treinar. E muitas pessoas erram na dose. Começam colocando intensidade muito alta, volume muito alto, para um cara que não gosta de se exercitar.
Então, uma coisa que eu queria falar antes de entrar especificamente em protocolo de treino é o seguinte: o melhor protocolo de treino para o obeso emagrecer é o exercício que ele volta para repetir de novo. Se você passa um treino que é muito interessante, que gasta muita caloria em pouco tempo, mas é muito desprazeroso para o obeso, esse não é um bom protocolo para ele, porque ele vai fazer uma vez, sentir um desconforto enorme e vai abandonar. Essa é uma coisa que os profissionais têm dificuldade de entender. Não é questão do que é melhor ou pior, é a questão aquele que o cara adere mais. Se ele adere mais a um protocolo mais leve, ou contínuo, ou intervalado, ou musculação, esse é o protocolo para você investir. Você vê hoje pessoas com sobrepeso aderindo ao CrossFit porque gostam da metodologia. Porque lá todo mundo se ajuda, todo mundo se incentiva, independente da questão de estar certo ou estar errado, quem tem que prescrever o treino certo é o profissional de educação física, não tem a ver com modalidade. Então, eu fico um pouco chateado, na verdade, hoje em dia, com essa defesa de tipos de exercício. Exercício tal é melhor que exercício X. Bicho, profissional de educação física que faz isso precisa visitar psiquiatra, porque você está brigando por algo que nem 10% da população faz, cara. Unindo todos os tipos de exercício, a gente não chega a 10%. Então, a nossa intervenção, ela até hoje não deu certo. Tem gente que ainda não entendeu isso. Às vezes, os meus alunos da graduação falam assim: professor, mas se eu não mudar o treino, o cara vai parar. Eu falo, cara, se você fizer qualquer coisa, independente de mudar ou não mudar, ele vai parar do mesmo jeito. Não é isso que vai fazer ele aderir. Eu fiquei um pouco assustado quando as pessoas começaram a falar que HIIT ia fazer a população praticar mais exercício, porque as pessoas não estavam praticando por falta de tempo. E aí eu pergunto hoje, o que mudou nessa porcaria? Nada, nada. Não aumentou a aderência, não aumentou o número de praticantes de exercício, independente de você fazer 10, 15, 20, 30, 50. Eu reconheço que tem pessoas que realmente podem ter dificuldade de tempo e conseguiriam fazer um protocolo de HIIT e aderir mais. Eu reconheço isso. Mas colocar que isso ia resolver o problema da inatividade física no mundo é uma falta de responsabilidade enorme. Isso não resolveu o problema. Não vai resolver. Porque a educação física, para resolver esse problema, ela vai ter que trabalhar com a área multidisciplinar. Se a gente não trabalhar com a área multidisciplinar, a gente não vai conseguir fazer as pessoas aderirem ao exercício. Então, antes que qualquer pessoa me pergunte aí o que eu acho melhor, musculação antes, musculação depois, aeróbio, Que sempre acontece, né, essa pergunta. é a pergunta do show do milhão, né? Todo mundo quer que você se posicione, vai. Não que eu não vá falar de protocolo, tá no nosso cerne falar de treinamento, das variáveis, mas fica assim a reflexão para o pessoal da educação física, estudar um pouco mais a obesidade de uma maneira mais ampla, mais holística, entender melhor as dificuldades que o obeso vai enfrentar, para que você não fique com essa expectativa que o exercício vai milagrosamente emagrecer alguém, né? É só isso. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Não, só corroborar com o que você trouxe. Muitas vezes a gente colocaram a falta de tempo, resolver a falta de tempo como se fosse a solução para os níveis de inatividade. Você tocou num ponto bem pertinente, né, que é o gosto pela modalidade também, a aderência pela modalidade, a pessoa sentir prazer fazendo aquilo ou não sentir tanto desconforto fazendo aquilo, o que leva a essa reflexão que você trouxe. Eu até costumo falar, Jonato, que não existe ferramenta ruim, ela pode ser mal utilizada, né? Você usar um martelo para tentar tirar um parafuso, ele tira, mas ele não é específico para isso. E quem define quais são essas ferramentas que têm que ser utilizadas é o profissional. Então, eu acho um desperdício de tempo discutir sobre modalidades. Jonato, antes de você entrar nos protocolos de treinamento propriamente dito, como a gente estava falando sobre a célula adiposa, aí me veio uma curiosidade, porque eu estudo muito sobre o tecido esquelético, mas não tanto como do tecido adiposo, né? Lá no Instituto, inclusive, tem linhas de pesquisa do tecido adiposo, linhas muito boas,
quando você estiver aqui em Fortaleza a próxima vez, a gente pode lhe apresentar lá. Aí me veio uma curiosidade. A gente teve um trabalho falando da memória epigenética da hipertrofia. A respeito da obesidade, porque às vezes o pessoal associa só a mudança do gene, é um gene com tendência à obesa, mas vamos pegar aqui, não é um gene de um obeso, mas a pessoa se tornou um obeso. Essa memória, tem alguma coisa na literatura de que ela passa para as próximas gerações? Tem, cara, e o negócio é mais duro do que parece. Eu vou mostrar para você um paper da Nature, uma leather que foi publicada já tem um certo tempo, um trabalho do Frank. É um trabalho muito interessante que ele fez o seguinte. Bom, primeiro que eu tive que mostrar esse estudo para minha mãe e explicar de uma maneira assim, né, didática para ela não achar que ela é mais importante que o meu pai na minha gestação, na minha geração, né, porque quem faz a gestação é ela, mas enfim, existe essa tendência da mulher achar que quando ela vai engravidar, se ela se cuidar, o filho dela tá salvo, né, então ela começa a praticar atividade antes da gravidez, durante a gravidez, depois, achando que bastou ela se cuidar que o filho tá de boa. E aí, é uma linha de pesquisa nossa, inclusive essa semana eu publiquei um paper que a gente avaliou o tendão da geração seguinte, de pais que faziam treinamento de força e de pais que comiam dieta hiperlipídica. E aí a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. A gente usou alguns estudos como base para fazer esse nosso projeto, e um dos estudos foi esse, que ele mostra a seguinte questão. Aqui você tem, então, dois grupos de animais, um grupo em que o pai e a mãe recebiam a dieta normal e faziam o cruzamento. Offspring em inglês é a prole, tá? E depois eles faziam um outro grupo que só o pai comia dieta rica em gordura. E aí também faziam, os animais cruzavam para gerar a geração seguinte. Então a única diferença aqui dos grupos é a mãe recebia uma dieta controlada nos dois grupos, porém aqui só o pai ingeria uma dieta rica em gordura antes da concepção. Ou seja, antes do animal engravidar, entre aspas, ficar prenha, que é o nome correto, né? Desculpe aí os termos. Bom, Tranquilo. A prole, então, recebeu uma alimentação e água igual. Então, os filhotes dessa primeira geração foram tratados da mesma maneira em relação à dieta, ok? Quando eles foram analisar esses filhotes, eles chegaram a algumas situações bem assim, preocupantes. A glicemia, por exemplo, dos filhotes que o pai comia muita gordura, era uma glicemia já mais alta quando comparado aos filhotes que vinham do pai que não comia muita gordura. A insulina circulante dos animais que o pai comia muita gordura também estava mais alta, já demonstrando que esses animais tinham propensão para desenvolver diabetes. E aí, o mais assustador eles foram avaliar o tamanho das células beta, a área, que são as células que produzem insulina. E aí, quando você compara o grupo que o pai não comia gordura, 0,72, e quando você vê o grupo que o pai comia gordura, 0,58. Acreditem se quiser, os filhotes que vieram do pai que comia muita gordura tinham o pâncreas mais atrofiado ao nascer do que os filhotes do que o pai que não comia gordura. De fato, já era esperado que existisse essa memória epigenética da mãe, né? Se a mãe comesse mal, se a mãe fosse estressada, provavelmente a gente tem aí os microRNAs, né? Que vão ser liberados durante a própria ejaculação do animal e eles vão se incorporar assim e vão mudar a sinalização do DNA, como você mesmo disse. Eles não vão mudar a genética, mas vão mudar a expressão de proteínas e outras áreas do DNA, né? E vão sim deixar o animal mais propenso para a obesidade, para o diabetes, vão deixar mais propenso para ser menos ávido para fazer atividade física, para ter mais preguiça. Então, se na primeira geração já tem esse efeito sem mudança de DNA, você imagine com 2, 3 gerações. Porque aqui não há tempo para mudança de estrutura de DNA. A única coisa que dá tempo é metilar, expressar mais uma proteína do que outra, produzir microRNAs diferentes, que são mais indutores de doenças metabólicas. Então, a resposta é sim. O comportamento dos pais
afeta a saúde do filhote, tá? Isso vai acontecer em seres humanos, já tem também evidências. E a boa notícia é, pelos resultados do nosso estudo, a gente percebe que em pouco tempo de exercício, digamos que mesmo que o pai tenha sido sedentário a vida toda, se algumas, digamos, se umas 8 semanas, 10 semanas antes de eles resolverem engravidar, o pai e a mãe, eles começarem a adotar posturas mais saudáveis, alimentação mais saudável e treinamento, é possível que essa expressão de proteínas já venha modificada nos filhotes. Então, isso é bem interessante. Não precisa tanto tempo para ocorrer esse shift, essa mudança na expressão de proteínas, microRNA. O efeito do exercício é bem rápido, mesmo que você tenha sido sedentário a vida toda. Então, quando a gente se depara com essa condição, a gente imagina que o problema dos Estados Unidos é muito maior do que parece. Os Estados Unidos não é obeso só porque as pessoas comem no McDonald's ou nos restaurantes de sanduíche. Eles são obesos porque o cérebro deles já nasce predestinado para fazer isso de gerações a gerações. Então, sim, isso é carregado no tecido adiposo. Nós temos um trabalho para sair do professor Ivo, que é o doutorado dele, que a gente avaliou toda a expressão, a proteômica no tecido adiposo, morfologia do tecido adiposo, um monte de detalhes, e, cara, os filhotes do pai comendo mais gordura estão prejudicados, de fato, tá? E o treinamento realmente pode minimizar essa condição até um certo nível. Obviamente, a gente ainda está no começo do entendimento desses detalhes, mas isso, de repente, pode ajudar as pessoas a entenderem por que às vezes um cliente emagrece mais, por que às vezes você tem um cara que treina e praticamente não emagrece. E, às vezes, você não está com um protocolo errado, você não está com um treino errado, você está com uma condição clínica que realmente é um enfrentamento. É mais difícil obter os mesmos resultados. Perfeito. Perfeito. Isso, de certa forma, justifica os índices cada vez mais crescentes de pessoas com sobrepeso e obesidade. Junto com a informação inicial que você trouxe, né, da quantidade de sedentários que existe. Perfeito. A palavra melhor para definir tudo isso que está acontecendo com a gente nos dias atuais é multifatorial. Inclusive as doenças psiquiátricas, que provavelmente em 2050 vão superar as doenças cardiovasculares. Uma coisa que me deixa muito receoso é a questão do avanço das doenças psiquiátricas. Tem menos gente estudando isso, e são as doenças que vão afetar mais a população no futuro, né? Na verdade, a gente já tem uma sociedade com a mente adoecida, né? A rede social, ela proporciona esse ambiente bom aqui de debate e proporciona outros talvez um número muito maior de condições doentias, né? Então, isso me preocupa um pouco, cara. Eu acho que daqui uns 3, 4 anos a gente vai estar debatendo ali o avanço da pandemia das doenças psiquiátricas. Né? Eu fico muito preocupado. Mas nesses períodos, né, Jonato, as pessoas estão em casa, aí estão dedicando mais tempo às redes sociais, aí acredito que agora que a gente está vendo aqueles... Não são mais debates, né? São embates, são brigas nas redes sociais, todos os assuntos possíveis. Isso. Inclusive exercício. A educação física tem esse péssimo comportamento, né, de exposição pública, sabe, você colocar pessoas nessa situação, querer gerar debate científico em Instagram é uma coisa de uma pessoa que precisa de uma consulta médica, cara, porque o Instagram é como se fosse um boteco de bêbado. Lá você vai ter uma pessoa que tá sã, que vai falar alguma coisa que faz sentido, e vai ter um monte de gente bêbada falando um monte de merda. Perfeito. Só que você quis no boteco, né? Você foi no boteco. Agora o boteco está aberto para todo mundo. Quem dizia isso era Humberto Eco. Inteligentemente, quando ele percebeu esse avanço das redes sociais, foi uma das primeiras coisas que ele falou. E isso é muito real hoje, né? A gente precisa moldar um pouco melhor a nossa formação ética para evitar um pouco essas condições, né? E para não fugir muito do nosso assunto, eu queria mostrar um estudo que avalia o gasto energético, comparando então na musculação um treinamento de força tradicional e um treinamento de força com supersérie, que é uma coisa que muita gente conhece, utiliza, né? A velha combinação agonista-antagonista, e aí aquele apelo
para falar que o gasto energético superior teria uma relação direta com o emagrecimento, que é um grande risco a gente falar isso, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho. Esse estudo é bem simples, professor, é assim, não tem erro. Os dois grupos vão fazer os mesmos exercícios. Então, a diferença do grupo 1 para o grupo 2 é que o grupo 1 faz o supino e a remada sem descanso, no formato super série, agonista-antagonista. Aí dá uma pausa de 1 minuto e repete isso mais 3 vezes, totalizando 4 séries. Depois eles passam para bíceps e tríceps, e depois eles passam para extensor e flexora. O total do treino aqui, em torno de 30 minutos, tá? Quando ele faz o tradicional, ele faz os mesmos exercícios, porém ele vai fazer todas as séries no supino primeiro, com descanso entre elas, para depois fazer todas as séries na remada. Ou seja, ele vai fazer todos os mesmos exercícios, porém lá em cima, super série, agonista-antagonista, e aqui embaixo, tradicional. O treino de baixo totaliza 36 minutos. Então essas foram as características do treino. E aí eles fazem a medida de gasto energético durante e também depois eu vou mostrar a medida do gasto energético depois. Quando a gente olha essa figura, ela nos dá a impressão de que o super série gasta mais, né? Principalmente até 2 minutos de treino. Depois a gente olha aqui com 25, também tem um aumento do gasto energético no super série versus o tradicional. Se eu cortasse o treino em 30 minutos, eu poderia dizer que o super série gastou mais calorias. Até aí tudo bem. Só que o treino tradicional foi além de 30 minutos. Então, na verdade, somando tudo, provavelmente o gasto energético dos dois é bem similar. Só que aqui, na figura de baixo, ele faz um cálculo de gasto energético por minuto, ó. Quilojoules por minuto. Então, eu percebo que no grupo super série, que é o preto, eu gasto mais calorias por minuto, quando comparado com o tradicional. Só tem um problema. Se eu mostrar o estudo até aqui e não falar mais nada, todo mundo vai falar, tá vendo? Super série é perfeito para emagrecimento. Pessoal, primeira coisa que tem que ser chamada a atenção, emagrecimento não foi avaliado nesse estudo. O que foi avaliado foi gasto energético. São coisas muito diferentes. Aí vamos ver como as pessoas têm dificuldade para ler um artigo, né, cara? Ó, se eu olhar aqui, eu vou perceber que o gasto por minuto é de 35 quilojoules. Aí eu vou voltar para o americano, é um povo engraçado, né? Em vez de usar caloria, eles usam quilojoule. Em vez de usar Celsius, eles usam Fahrenheit. Meu amigo, 35 quilojoules por minuto é igual a 8 calorias por minuto. Agora, para quem está assistindo a live, nós vamos fazer uma educação. Veja bem, aquele treino não durou meia hora? Isso. Meia hora. Basta multiplicar 30 por 8. Vocês vão chegar aí na triste informação que aquele treino de superset que você foi de um exercício para outro sem descanso, e acredite, quando o cara terminar ele vai ficar morto. Ele gastou 200 e poucas calorias. 240 calorias. Foi o treino com maior gasto energético. Aí vamos fazer a conta idiota. O cara treina 3 vezes por semana, porque a maioria dos alunos de vocês de personal treinam 2 a 3 vezes por semana. Vamos dizer que é 3. Ele vai fazer esse 240 vezes 3, né? Vai dar 720, eu acho, uma coisa assim. Calorias no total. Na semana inteira, o teu aluno gastou 720 calorias com o teu treino de personal. Um McDonald's com Coca-Cola e batata frita tem o equivalente a 1.400 calorias. Eu estou falando de eu estou falando de uma refeição. Então, o que me deixa triste? Cidadão vem dar um curso para essa garotada nova e fala assim, tá vendo? Esse treino gastou mais caloria. Aí o cara fala, bom, em vez de explicar que é só gasto calórico, o cara fala, tá vendo? Aí o povo fala, é isso mesmo, então deve ser o treino que mais emagrece, que gasta mais caloria. Então, por mais que você ache um treino que tem um gasto calórico um pouco superior, eu queria que vocês entendessem que mesmo um pouco superior, o gasto calórico induzido pelo treinamento é muito baixo. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, exercício nenhum vai ser eficiente para emagrecer sem controle das calorias ingeridas. Não tem como. Por quê?
Porque a capacidade de ingestão energética supera muito a saída de calorias. Muito, muito, muito. A gente não consegue superar, a gente teria que treinar demais para conseguir equilibrar. E a maior parte dessas pessoas não consegue treinar nesse nível. Se a gente estivesse falando de um bodybuilder que faz 2, 3 sessões por dia, de um maratonista, de um triatleta, você entende que o cara come pizza e não engorda, né? Mas não é essa a realidade de vocês. Vocês não estão trabalhando com essa população. Aí tem ainda o pessoal do EPOC, né? Ô, EPOC, veja bem. Então, eu faço um treino e o treino que é mais HIIT ou que é musculação pesada é um treino que me deixa gastando calorias por mais tempo depois do treino. De fato é verdade, porém tem um problema nessa história. A gente precisa calcular o quanto que é esse EPOC de verdade. Olhando para o estudo aqui, meu amigo, eu percebo que logo ao final do treino o gasto calórico está lá em cima e que com 15 minutos já dá uma queda boa, né? E que com 1 hora terminado o protocolo, olha só, super sério, que você vai ficar super cansado, o gasto calórico voltou ao valor inicial. Bem, ele pegou isso aqui e calculou quanto dava no total. E de novo ele viu que super série tinha um EPOC maior do que o tradicional. Só que quando a gente olha o valor é de 80. Não 80 por minuto, 80 no total. 80 quilojoules. Se 35 quilojoules são 8 calorias, 80 quilojoules, forçando muito a barra, dá umas 20 calorias. Mas forçando muito, assim. Querendo ser muito amigo de vocês, tá? Assim, querendo ser seu parceirão, eu vou te dizer que o EPOC, que você coloca uma fé desgraçada, durou a porra de 1 hora e somou no total 20 calorias. Aí você vai perguntar, mas professor, meu aluno fez 3 treinos. Parabéns, 60 calorias. Para sua informação, uma banana de tamanho médio tem 100 calorias. Uma barrinha de cereal tem 120 calorias. Cara, infelizmente a galera gosta de se enganar. Outro ponto que a gente precisa, assim, deixar muito claro para as pessoas, a questão do protocolo que queima mais gordura. Existe uma crença errada, equivocada, de que eu devo escolher o protocolo que queima mais gordura porque ele é o protocolo que vai emagrecer mais. Definitivamente não. Nunca foi isso que determina o emagrecimento. Se vocês quiserem realmente entender o que vai fazer uma pessoa emagrecer, são as 23 horas que ela passa fora da academia, não as horas que ela passa dentro da academia. Porque quando você está em repouso, você usa muito metabolismo lipídico. Só que se você come errado, você inibe o uso das gorduras. Então, na verdade, você não precisa se preocupar com o quanto de gordura você queimou durante o exercício, porque não é isso que determina o emagrecimento. Então, esse é um problema. Então, as pessoas sempre me faziam a seguinte pergunta. Bom, então, se eu fizer a musculação antes do aeróbio, eu vou queimar mais gordura durante o aeróbio? Aí tinha gente que achava que era pegadinha. Não, imagina, claro que não. Na verdade, sim. Quando a gente faz uma musculação bem feita, de intensidade mais alta ou próximo à falha, e logo depois a gente faz um trabalho de aeróbio contínuo, tem estudo que mostra que realmente você queima mais gordura. Só que aí que vem o problema. Queimar mais gordura, eu queimo. Porém, o questionamento que eu faço é, isso é clinicamente relevante? E quando eu estou perguntando se é clinicamente relevante, estou querendo dizer, isso é significativo para emagrecer? Aí eu vou mostrar para vocês e vocês podem tirar as próprias conclusões. Então, acompanhando o nosso raciocínio rápido aqui, esse paper faz essa avaliação aqui, ó, tá? É um estudo bem interessante do Kang. Ele vai fazer a seguinte combinação. Só um grupo fazendo só aeróbio, como se fosse um controle. Um grupo fazendo uma musculação de intensidade mais baixa e 5 minutos depois o mesmo aeróbio. E um grupo fazendo a musculação perto da falha e 5 minutos depois fazendo o aeróbio. Aí eles vão separar em homens e mulheres. Olha que legal, cara. Quando você pega o gasto de calorias por minuto, você vai olhar aqui, ó, 8,6, 9,4, 9,5. 9,5 é para quando você fez a musculação pesada e depois o aeróbio.
Em homens, de fato, ó, homens, não deu muita diferença no gasto calórico por minuto. Nas mulheres deu, ó, 6,11, 6,13, 6,59. As mulheres que fizeram a musculação pesada e depois fizeram o aeróbio, queimaram mais calorias. Ok, isso mostrado pelo teste estatístico. Na queima de gordura, ele vai determinar a queima em gramas por minuto, beleza? Então você consegue calcular quantas gramas de gordura você queimou durante o exercício. Então o que ele mostrou? 0,24 para o aeróbio sozinho, 0,31 para musculação boqueta mais o aeróbio e 0,41 para musculação pesada e o aeróbio. Olha só, então ele mostrou que quando você fazia a musculação pesada e depois fazia o aeróbio, você queima mais gordura. Isso acontece nos homens e também acontece nas mulheres. Aí o professor que está dando o curso, ele pega e mostra esse gráfico. Pronto. É o show do milhão. Está vendo? Pela coluna branca, eu queimo muito mais gordura quando eu faço a musculação pesada e faço o aeróbio depois. Pronto. Isso aqui engana qualquer bobo. Só tem um problema aqui. A primeira coisa é, isso só dura 15 minutos. Depois disso já não dá diferença. É a primeira coisa que o cara não te fala. Segunda coisa que o cara não te fala. Cara, eu já vi gente postar assim, ó. Se você olhar aqui e olhar aqui, você vai chegar à conclusão que o queima de gordura é quase o dobro. Ou praticamente o dobro. Aí o cara posta em rede social e fala assim, queimou 50% mais de gordura fazer isso. Ele coloca esse número. Aí o cara fala, nossa, 50% mais de queima de gordura é o segredo da porra do emagrecimento. Agora nós vamos para a realidade. Esse 50% a mais significa 0,41 gramas por minuto. Se eu pegar o cara que é o Superman, ele conseguiu fazer 1 hora de exercício sem interromper. 1 hora, vai. Pega esse 0,41 e multiplica por 60. Você vai chegar aí que o cara queimou talvez, sei lá, não sei se dá 20 e poucos gramas de gordura. Não sei se dá exatamente isso. Isso com 1 hora de exercício sem interrupção. Sendo que no personal você não faz isso. O cara chega, você conversa com ele, conta uma piada idiota, alonga ele, faz alguma coisa idiota e aí depois você vai treinar o cara. Efetivamente, de treino, ele deve ter uma meia hora, 40 minutos, né? E aí você, vamos dizer aqui que é o Superman. Você vai multiplicar por 0,41 por 1 hora de esforço. Então você vai chegar à seguinte conclusão. No protocolo que você mais queimou gordura, você não passou de 30 gramas. E aí, vai lá e olha quantos gramas de gordura tem em um McDonald's com a batata frita. Vocês vão chegar à conclusão bem simples, que a gente está se enganando. Que a gente está acreditando que o exercício sozinho, sem considerar a ingestão alimentar, é o segredo para emagrecer. E que se eu escolher o protocolo que queima 5 gramas a mais de porra de gordura, é o protocolo que vai emagrecer o cara. Pô, bicho, sério. Isso é assim, é como se você visse o mágico e o Mr. M, né? O Mr. M, ele conta o segredo da mágica e depois todo mundo fala que perdeu a graça. Então eu acho que às vezes na educação física eu vejo mais ou menos como isso. Todo mundo prefere o mágico, o bobo da corte que vem e conta uma linda história engraçada e todo mundo acredita. Sendo que a realidade é outra, né? Se a gente for contar o segredo da mágica, as pessoas vão ficar chateadas. O segredo da mágica é isso aqui que eu estou contando. Que não tem essa. Agora, eu posso utilizar essa informação com vistas a tirar o corpo do cara da homeostasia? Posso. Então, eu comecei com um protocolo tradicional. Estou vendo que está começando a diminuir a redução do peso, a redução da gordura corporal. Posso incrementar protocolos combinados, circuitados, para aumentar o gasto energético e mexer com o metabolismo do cara? Posso, devo. Mas vocês não podem encarar isso como o segredo do emagrecimento. Deixa eu deixar bem claro, se você fizer o melhor protocolo, com maior queima de gordura, com maior gasto energético, e o cara fizer 2 refeições fora da dieta, provavelmente ele já não vai emagrecer mais. Tá? Então, é uma realidade que para muitos é triste, mas você tem que entender a realidade. Olha, depois dessa live eu faço o seguinte, cidadão.
Pegue o custo de uma banana, mais 80 gramas de aveia, mais uma canela, mais um café, mais um omelete. Calcula a caloria para mim dessa refeição e depois a gente conversa, tá? Só do teu café da manhã, se você comer um café da manhã decente. Não estou falando se você E olha comer um que café esse da manhã. aí é um café bem diet, viu? Porra, puta café da manhã top. Vamos considerar que você não faz isso. Você acorda, come um pãozinho da padaria com manteiga, com queijo amarelo, blá, 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 todinho cheio de açúcar e maravilha. Então, isso não é uma descrença no exercício. Isso é colocar realidade no que o exercício pode fazer. Então, acho que o principal, assim, talvez o que eu mais gostaria de falar nessa live é: o exercício é uma ferramenta importante para auxiliar no emagrecimento, porém, sozinho tem efeito extremamente limitado. No emagrecimento, exercício, mesmo que você não emagreça, melhora a sua saúde, melhora o VO2, melhora a capacidade funcional. Então, vamos lá. Tem coisas que o exercício tem efeito independente. Ele não depende necessariamente dos outros fatores para melhorar. Você treinando cardiorrespiratório, contínuo e intervalado, você vai melhorar VO2. Pode comer mal, pode fazer tudo errado, você vai melhorar. Treinando força, você vai aumentar a força. Você vai melhorar a disposição, você vai melhorar a qualidade de vida. Sim, tá? Isso é fato. Então, independente de qualquer coisa, fazer exercício sempre vai valer a pena. Porém, nós não estamos falando disso. A ideia da live era falar de exercício e emagrecimento. Então, primeira coisa, emagrecimento é um processo crônico. Se você lê um estudo sobre queima de gordura e sobre gasto energético, deixa eu te falar uma coisa, você não leu nada sobre emagrecimento. Emagrecimento não acontece do dia para a noite, tem que ser um processo de semanas. Então, a gente tem que entender isso. Segundo ponto bem relevante, todos os artigos publicados são recortes. Eles não refletem um ano inteiro. Eles não refletem 2 anos de treinamento. Eles refletem um pequeno recorte. Uma vez que você pegar todos esses recortes e uni-los, você pode ter uma coxa de retalhos. Mas para ter a coxa de retalhos, você vai ter que unir. Eu até lembrei da minha avó que era índia, e ela fazia coxa de retalho, cara. Era isso, ela pegava os retalhos que sobravam lá da minha mãe e ela fazia umas coxas que era bonito pra caramba, cara. Mas a minha avó só conseguia fazer a porra da coxa com cada retalho. Se eu pegar só um pedaço de retalho, essa vai ser a minha visão sobre exercício e emagrecimento. Então, assim, cara, eu acho que essa talvez sejam as principais contribuições que eu possa dar numa live aí de 1 hora, né? Tão curta, né? É como você falou, Jonato, emagrecimento é um assunto gigantesco. Tem teses sendo escritas a cada minuto sobre emagrecimento. E eu achei muito importante o que você falou sobre saber interpretar os resultados de um artigo. Muitas vezes a gente olha gasto calórico, vê nível de VO2 do treino, vê efeito EPOC do treino X ou Y. Esse exercício emagrece mais. O artigo não está falando isso. Não está falando isso. Perfeito. Aí eu fiquei com uma dúvida, Jonato, e eu vou já agradecer por você ter participado e depois eu solto minha dúvida e você pode se despedir do público cearense que tanto gosta de você, né? Toda vida que você está aqui é recíproco. É lotação. Que bom, que bom. E Deus quiser, esse momento passando, vamos para nosso Clube Pódio, dar uma treinadinha com Páscoa. Lá combinado. É passagem obrigatória, né? Se não passar lá, tem que tomar umas marretadas. Então, só a última pergunta para fechar. Na sua opinião, o cara que vende o curso e mostra esse artigo que você disse, o que é que a gente pode concluir realmente desse artigo? Ele não entendeu o artigo ou é má fé mesmo? Ele sabe que o artigo diz aquilo, mas ele quer passar um produto? Eu acho que alguns provavelmente não tiveram uma boa formação acadêmica, por isso tem uma limitação intelectual na interpretação dos resultados, o que pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer comigo, já aconteceu ao longo da minha carreira. A única coisa é que quanto mais tempo de pesquisa você vai acumulando, você vai ficando com uma visão mais adequada da coisa. Então, eu acredito que, vamos dizer assim,
se eu falar que eu confio na humanidade, eu estou mentindo, tá, meu amigo? Eu não confio, não, tá? Eu prefiro cachorro, animal, do que humano. Mas, enfim, algumas pessoas é uma questão só técnica, uma dificuldade de interpretar. Mesmo professores que dão aula, isso não é que o cara seja maldoso. Mas sim, existem pessoas que vão se aproveitar do conhecimento para ganhar visibilidade, para ganhar seguidores, para atrair atenção. Uma coisa que eu queria pontuar, eu fiz uma live com um cara do marketing, o Rafa Miranda, achei muito legal fazer essa live com ele. Marketing não é ruim. Basta você entregar o que você está falando. Entregue algo honesto. E o marketing não será algo ruim, porque existe esse confundimento. Então o cara é marqueteiro. Não, você que é da educação física tem que aprender a fazer seu marketing. Mas venda algo que você vai entregar. Porque senão aí sim vira um negócio de má fé. Então eu acredito que tem as duas situações, cara. O porquê eu não sei explicar, porque aí já é uma questão de, né, talvez formação, de ambição, eu não sei explicar. E a nossa área, ela tem uma questão, né? Você não pode fazer sucesso. É uma área que o ganho financeiro é tão limitado que qualquer pessoa que está fazendo sucesso vai virar alvo de crítica. Por quê? Porque você ganha bem. E só o fato de você ganhar bem já ofende muitas pessoas. Então isso é uma coisa que é natural. Hoje em dia eu encaro de uma maneira mais tranquila, tipo, foda-se quem fala. É mais ou menos assim que eu encaro. Mas eu já fiquei assim mais chateado e mais abalado com pessoas que fazem isso. Eu acho que o caminho é denunciar, punir judicialmente, dentro do legal, para que a pessoa não faça mais isso. Acho que esse é o caminho. O resto, ficar criando muita confusão por rede social não é muito a minha, viu, professor? Acho que você já deve ter observado, né? Observei, sim. Inclusive, só para encerrar, Jonato, queria agradecer novamente a sua participação. O professor Adriano me deu essa missão no mesmo dia que eu falei com você, né, o presidente da Comissão da Saúde. Ele disse: Welton, eu queria que você ficasse na moderação de uma live e chamasse alguém que chamasse a atenção dos profissionais do Ceará. Aí você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Aí, rapaz, vou chamar o Jonato, vou atirar logo em cima, estou vendo ele fazer muitas lives e queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a live curtiu muito e você merece o status que tem e o reconhecimento dos outros profissionais pelo domínio que você tem sobre esses assuntos que você se propõe a falar. Entre eles, né, o treinamento e o emagrecimento. Muito obrigado, viu, Jonato? Cara, eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço fraternal para todo mundo. Tenham mais amor pelos seus irmãos. Se a gente quiser falar dos irmãos da educação física, vamos ajudar as pessoas. E talvez fazer lives seja uma coisa, porque não sei se quem está assistindo sabe, a gente não cobra e não ganha nada para fazer live. A gente talvez o que você ganhe seja alguns seguidores que assistem a live e depois te seguem, mas na verdade é só para a galera entender que a gente faz isso espontaneamente, né? Espontaneamente para poder levar o bem e para nossa própria sanidade mental, né? Porque se a gente se mantém ocupado É bom esse e traz contato. tudo, cara, ajudar é ser ajudado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo. Muito obrigado, parabéns ao CREF pela iniciativa, parabéns a você, parabéns à galera de Fortaleza. Nós temos aqui um garotão aqui chamado Wilson Max, fazendo pós-doutorado aqui na Católica, bodybuilder, né? Então o orgulho Gente aí, boa ó. demais. Esse é parceiro. É assim, né? Vamos Obrigado, fazer um amigo. símbolo mais. E Obrigado, aí, ó. Jonato. Grande Um abraço. abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço a todos. E fiquem atentos na programação das lives, que tem muita novidade chegando por aí. Grande abraço, pessoal.